Ninguém te falou isso, mas talvez você nunca tenha sido especial. E calma, isso não é um problema. É exatamente aqui que começa o jogo de verdade, porque enquanto a maioria das pessoas precisa se sentir única para agir, algumas poucas aprendem a agir mesmo sem garantia nenhuma, sem talento, sem validação e sem prova de que vai dar certo. Agora me diz, você só continua quando acredita que vai vencer ou continua mesmo quando tudo indica que não? Porque existe uma diferença brutal entre os dois, e é essa diferença que separa quem tenta de quem constrói algo inevitável. O Asta de Black Clover nunca teve motivo para acreditar, mas mesmo assim, ele decidiu não parar. A maioria das pessoas vê a desvantagem como um ponto final, mas o Asta transformou isso em um ponto de partida, sem magia, sem dom e sem reconhecimento. Tudo isso em um mundo onde o poder define o seu valor. Ele era literalmente ninguém, e é aqui que está a primeira quebra de mentalidade. Quando você não tem nada, você também não tem nada a perder. Enquanto outros protegem talento, protegem reputação, protegem a imagem, o Asta só tinha uma coisa: movimento. Ele não precisava parecer bom, ele só precisava continuar. E isso cria uma liberdade que poucos entendem. Você para de jogar para não falhar e começa a jogar para evoluir. Na vida real, isso é brutal, porque a maioria trava antes mesmo de começar. Tudo isso com medo de parecer iniciante, com medo de julgamento e com medo de não ser o suficiente. Mas quem aceita ser ruim no começo, acelera muito mais rápido de quem tenta parecer pronto. O Asta não começou forte, ele construiu a força, repetição após repetição, dia após dia. Tudo isso sem o glamour, sem reconhecimento e sem ninguém assistindo. Mas o que quase ninguém percebe é que ele não estava só treinando o corpo, ele estava treinando algo muito mais importante: a capacidade de agir independente da vontade. Isso muda completamente tudo, porque a maioria das pessoas ainda vive presa em um erro básico: eu faço quando estiver motivado. Só que a motivação é instável, ela sobe, ela desce e ela some, e quando você depende dela, sua evolução vira aleatória. O Asta elimina por completo isso. Ele não negocia com o próprio estado emocional, ele transforma a ação em um padrão físico, e isso conecta diretamente com a ideia de Friedrich Nietzsche, que dizia que o que não nos destrói apenas nos fortalece. Mas aqui vai a versão real disso: não é sofrimento que fortalece, é a repetição consciente dentro do sofrimento. Na vida real, isso é brutalmente aplicável: treino, estudo, rotina, disciplina. Se você só age quando está com vontade, você nunca cria constância, mas quando você age mesmo sem vontade, você cria uma identidade, e identidade sustenta tudo. O corpo vira prova, a ação vira padrão, e o padrão vira resultado inevitável. Existe algo no Asta que é a real virada de chave, e não é só a persistência, é a convicção. Ele não fala como alguém que está tentando, ele fala como alguém que já decidiu: eu vou me tornar o Rei Mago. Sem plano perfeito, sem garantia e sem validação externa. Agora pensa nisso com calma. Como você fala sobre o seu próprio futuro? Você fala com dúvida ou fala com medo? Porque isso define tudo. A forma como você se enxerga define o quanto você aguenta. Aqui entra uma ideia poderosa de William James: a ação parece seguir o sentimento, mas na verdade a ação e sentimento andam juntos. Ou seja, você não precisa sentir confiança para agir, você age, e a confiança aparece depois. O Asta não espera se sentir pronto, ele se comporta como alguém que já está pronto, e esse comportamento repetido cria a realidade. Isso é identidade prática. Não é sobre acreditar e não fazer nada, é sobre agir de acordo com aquilo que você decidiu ser, mesmo antes de ter provas. E isso é raro, porque a maioria precisa de resultado para acreditar, mas o Asta acredita para construir o resultado. A persistência do Asta não é algo normal, e esse é exatamente o ponto. Ela não faz sentido até começar a funcionar, porque existe um momento na evolução que quase ninguém vê, um momento onde nada acontece. Você treina e parece igual, você estuda e não melhora, você tenta e continua falhando, e é aqui que a maioria das pessoas para, não por incapacidade, mas por falta de tolerância ao invisível. Mas o Asta atravessa esse ponto, sem saber se vai melhorar ou sem saber se vai dar certo. Ele continua, e isso cria uma vantagem absurda. Ele chega onde a maioria nunca chega, porque desistir é sempre mais fácil antes da virada. Agora, pensa com sinceridade: quantas vezes você já esteve perto de melhorar e desistiu porque não viu o resultado rápido? Esse é o padrão, e quem quebra esse padrão sai da média. Persistência racional não é sobre teimosia, é sobre entender que resultado tem atraso, e quem suporta esse atraso sempre domina o jogo. Existe um momento na vida onde você precisa parar de decidir. Parece estranho, mas é essencial, porque decisão constante cansa, e cansa mais do que a própria execução. O Asta elimina isso completamente
completamente. Ele não acorda pensando, será que hoje eu treino? Ele treina e pronto, sem debate interno, sem justificativa e sem adaptação ao humor. E isso cria algo extremamente poderoso, a economia de energia mental. Na vida real isso muda tudo, porque a maioria das pessoas perde energia antes mesmo de começar, pensando, adiando e negociando, mas o Ashta não negocia, ele transforma o que importa em regra. E regra não depende de motivação, regra depende da execução. E isso parece simples, mas é avançado, porque elimina a maior brecha da disciplina, a escolha. Quando não existe escolha, existe consistência. A maioria das pessoas quer evitar a dificuldade. O Ashta faz o oposto, ele entra nela e cresce lá dentro. E isso conecta diretamente com a ideia de Nassim Taleb sobre antifragilidade. Existem 3 tipos de pessoas: as que quebram com pressão, as que resistem e as que ficam ainda mais fortes. O Ashta é o terceiro tipo, e isso não nasce pronto, isso é treinado. Toda vez que algo dá errado, você tem 2 opções: recuar ou usar. E o Ashta sempre usa. O fracasso vira ajuste, a crítica vira combustível e a dificuldade vira adaptação. Na prática, isso muda sua relação com tudo. Erro deixa de ser ameaça, mas vira ferramenta. E quando o erro vira uma ferramenta, o medo diminui. E quando o medo diminui, a sua ação aumenta. E quando a sua ação aumenta, seu crescimento dispara. E aqui vai a parte que a maioria evita. Você provavelmente não precisa de mais conhecimento, nem de mais estratégia, nem de mais motivação. Você precisa de continuidade. Simples assim, mais difícil de aceitar. Porque isso elimina as desculpas e coloca todo o peso do seu fracasso em você. O Ashta não tinha cenário ideal, não tinha vantagem, não tinha lógica a favor. Mas tinha uma coisa: continuidade. E continuidade no longo prazo destrói qualquer vantagem inicial dos outros. Talento sem consistência falha. Motivação sem ação desaparece. Inteligência sem execução trava. Mas continuidade acumula. E acumula até virar algo impossível de ignorar. Existe um momento invisível onde tudo muda. Não no começo, não no meio, mas depois de muito tempo fazendo o que precisava ser feito, sem resultado aparente. Esse é o ponto onde a maioria já saiu. Mas quem ficou começa a colher. O Ashta chegou lá, não porque era especial, mas porque ele permaneceu. E isso cria uma das verdades mais fortes que você pode entender. Você não precisa vencer rápido. Você não precisa sair cedo. Porque no longo prazo, quem continua se torna inevitável. E inevitável não depende de sorte, não depende de talento, não depende de validação. Depende de uma decisão repetida todos os dias. Então a partir de agora, é simples. Não fácil, mas simples. Você vai parar ou vai continuar até não ter mais como ignorar o resultado. Eu sou Hyorin e lembre-se, o impossível só existe para quem teme tentar.